Eu sempre falei, um bom pastor conhece as suas ovelhas. Sim. O venerável mestre, ele é responsável pelo seu núcleo, pela sua loja. Exatamente. E se a loja fracassa, a culpa é dele. Se a loja tem sucesso, a culpa são de todos, né? Então, infelizmente, o venerável ele não é o bônus, ele é só o ônus. Então, veneráveis mestres, arregassem suas mangas, surem seus aventais. O avental sujo quer dizer que você está usando ele. Eu já vi irmão falou que é lavar o avental, isso não é para você lavar, quer dizer que você está usando. Teve um irmão que chegou na loja e tinha uma roda de moto, assim, eu falei, é pra você usar, mas não é pra trocar a roda da moto com o avental. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Glup, Grande Loja Unida Paulista. Sou o Cristiano de Almeida, sereníssimo grão-mestre da Glup. Estamos aqui novamente, honrados com a presença do nosso sapientíssimo grão-mestre adjunto, Paulo Rafael. Muito prazer a todos, é uma enorme satisfação estar contigo novamente, sereníssimo. Depois de algumas viagens aí a São Paulo, já nesse compromisso bacana, eu tenho certeza que hoje a conversa vai ser muito legal aí, do assunto que a gente gosta tanto, né? Seja bem-vindo, sapientíssimo. Como o sapientíssimo disse, estava em viagem aí. Nós vamos falar disso, do crescimento da Glup, a todos os irmãos glupianos, a todos os irmãos das potências irmãs, a todos os irmãos maçons pela face da terra, não é? Vamos falar de alguns assuntos hoje, né? Antes, vou agradecer a presença de todos aqui, novamente nesse podcast, a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, a todos os nossos colaboradores. E é muito bom ter o Sapientíssimo de volta depois de uma viagem longa. Já falar também desse crescimento da Glup, dessa expansão da Glup. Vamos falar um pouco de maçonaria? Sim. Né, grão-mestre? Para que até alguns pontos aqui, alguns tópicos que foram recorrentes nos comentários, também nos e-mails que nós recebemos aí pela Glup, a questão do cargo de venerável mestre, questão de ritos, regularidade, reconhecimento, também aos nossos irmãos glupianos, uma ótima notícia para outubro, né, da Confederação Maçônica, que nós vamos falar, vou deixar o Sapientíssimo falar sobre isso, já que foi ele que trouxe para nós, né, como sempre, se dedicando à nossa potência, trouxe para nós mais essa conquista, tá? Antes de continuarmos, deixarmos uma mensagem aqui sempre motivadora e sempre voltada para a maçonaria, que a maçonaria faz de bons homens excelentes homens, lutamos sempre pela liberdade, igualdade e fraternidade, que é um lema francês na verdade, também voltando para um lema original da maçonaria, né? um lema britânico, inglês, que é o amor fraternal, caridade e verdade. Então a maçonaria, ela sempre vai primar pelo aperfeiçoamento do homem e, por consequência, o aperfeiçoamento da sociedade e da humanidade. Vamos começar então, nosso grão-mestre. Pronto. Gostaria que o grão-mestre falasse sobre o crescimento da Glup nesses últimos meses, a questão de Cuiabá, das nossas centrais em Cuiabá, em Campo Grande. O grão-mestre teve recentemente, chegou ontem, né, de viagem. Cheguei ontem, passei acho que 8 dias viajando, na verdade fez 3 estados. Estive em Brasília, conversando com a futura parceria nossa também. Passei por Campo Grande, onde nós tivemos fortalecimento das nossas colunas lá com alguns irmãos novos. E finalizei em Cuiabá, onde nós sagramos o nosso novo templo, onde nós fizemos também uma nova iniciação e temos feito um trabalho muito bacana. A Glup tem crescido muito, porque nós temos um time onde os irmãos estão se dedicando. Eu agradeço aqui, aproveito para agradecer, até em nome do nosso grão-mestre também, a loja Olho de Horas, onde os irmãos viajaram 1.700 quilômetros de carro para estar conosco, para nos ajudarmos aí nessa fundação da loja. Verdade. Os irmãos estão se dedicando tanto para que esses acontecimentos sejam recorrentes. Então, o crescimento da Glup nesses últimos meses foi fantástico e não vai parar por aqui, né? Nós estamos em um momento, finalzinho de pandemia e estamos tendo tanto sucesso. Sim. Eu creio que quando essa pandemia parar de vez, nós vamos com certeza ter aí um alavancamento ainda maior na nossa família glupiana. Muito bom, né? Até agradecendo também a loja Olho de Horus, ao delegado-geral Wanderson pelo trabalho, a todos os irmãos envolvidos, ao nosso sapientíssimo grão-mestre. Ele aceitou, né, o meu convite para vir para a potência, justamente, ele até me disse, né, que ele viria, como ele já disse no podcast passado, se ele tivesse como atuar na verdadeira maçonaria que nós fazemos, na parte administrativa e também na questão da expansão, não é isso? Exatamente, no meio corporativo eu sempre trabalhei, ocupei cargos onde o meu papel era tanto trazer novas pessoas, então na maçonaria a gente tem tido muito sucesso com isso, né? O meu perfil é justamente esse, a gente sempre conversa que se deixar papel na minha mão eu toco fogo. Igual, papel é com você. O meu é a parte mais comercial, a parte da conversa. Eu sou muito comunicativo. Às vezes falo até muito rápido, peço até perdão aos ouvintes, aos nossos irmãos. Mas é que o raciocínio vai muito rápido e a gente acaba atropelando as palavras, né? Mas é justamente isso. Eu acho que essa expansão, ela é lógico, o grande do universo tem nos abençoado. Sim. Mas a nossa capacidade, o nosso trabalho, o nosso comprometimento
ele é mostrado em números, né? E eu sou uma pessoa que acredito muito. Todo mundo pergunta assim, você gosta de quantidade ou qualidade? Eu acredito que dá para andar as duas junto, tanto a quantidade quanto a qualidade. Sim. Então é esse o trabalho que a gente tem feito aí e tem surtido efeito. Então, no caso agora, no momento, nós temos a nossa central em Cuiabá. Temos a central própria nossa, própria em Cuiabá. De Campo Grande nós temos, mas é sublocado, né, de uma potência co-irmã. Mas logo, logo vamos ter um templo nosso também. Estamos com os projetos ainda de Minas Gerais, Rio de Janeiro e agora Curitiba. Nós tivemos em Curitiba também agora recentemente, onde nós tivemos um grande evento lá num templo histórico de pedra, se não me engano, na cidade de São Lourenço. E foi um evento ímpar, foi muito bacana, os irmãos gostaram muito, reforçou nossa união e a nossa missão da maçonaria, que é tornar de bons homens melhores homens. Perfeito, Grão-Mestre. Então, o Grão-Mestre fazendo um balanço desses últimos tempos, nós crescemos em quantidade de lojas, questões de tratado, questão da expansão. Sim, tanto em questão de loja, né, nós falamos no último podcast. Sim. Nós tínhamos 3 lojas em agosto do ano passado, hoje nós estamos em agosto, um ano depois. Verdade. Estamos indo para 27 lojas. Verdade. Eu tenho certeza que é só o começo. Nós estamos negociando com diversas lojas ainda para entrar para nossa família. Creio que no final do ano a gente vai bater a meta. A meta era 30 lojas, né? Falta ainda 4 meses para 4, 5 meses para acabar o ano. Com certeza aí nós vamos bater essa meta. Com certeza vamos superar as expectativas. E qual o balanço que o Grão-Mestre faz até o final do ano? A questão dos tratados, nós temos também tratados com as potências, né? Irmãs, que também trabalham pelo mesmo segmento de praticar a maçonaria pura, praticar a maçonaria sem politicagem, né? Sem monopólio, nós vamos falar um pouco disso também. Mas qual seria a projeção, então, até o final do ano, para que nós possamos fechar o ano aí com chave de ouro? Nós estamos com diversas parcerias, né, que nós chamamos de tratado de mútuo reconhecimento e amizade. Nós temos em São Paulo com algumas, inclusive algumas que eu nem tive tempo ainda. Nosso grão-mestre Cristiano está se recuperando de uma enfermidade, a gente não teve a oportunidade de fazer nossas reuniões rotineiras. E estamos com 2 potências em São Paulo que estão interessadas em fazer tratado de amizade conosco. Lá em Campo Grande tem uma potência também, inclusive que é dona do templo, que também quer fazer um tratado conosco. Então, esse ano vai ser muito bom. Fora o grande evento que nós vamos fazer, né? Virão aí, creio eu, que de 8 a 10 grão-mestres internacionais para o Brasil. Nós vamos sediar um evento internacional e vai ser em São Paulo. Isso, vamos falar sobre isso? Estamos organizando tudo, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente. Eu creio que esse ano vai ser um ano de bastante trabalho. E tem que correr, né? Porque tem final do ano, então a gente tem que correr. Então, e reitero novamente, né? Tudo isso foi possível graças aqui ao nosso grão-mestre que está presente, né? Nosso sapientíssimo grão-mestre, isso eu não canso de dizer. Ao delegado-geral Wanderson, a todos os irmãos das lojas que vieram de outras potências, aos irmãos mais antigos. Como o nosso grão-mestre disse, é toda uma estrutura que nos apoia e que nos dá o suporte para que nós possamos fazer essa expansão. Então isso é muito importante. Então cada um trabalha numa área, uma na área da expansão, outra na área administrativa, outra na área ritualística, para manter realmente o todo que a Glup ela representa, né? Então isso é muito gratificante. Então essa prestação de contas aqui, digamos assim, nossa, nesse começo aqui do nosso podcast, justamente para isso, para nossos irmãos grupianos verem a nossa expansão. Todos os irmãos veem isso no nosso boletim, veem através das suas lojas, através dos seus veneráveis mestres, e é só o começo, tá? E é o que eu costumo dizer, eu disse até numa reunião da loja maçônica Honra e Virtude número 9, agora na terça, todos os irmãos veem essa expansão, estamos sendo reconhecidos internacionalmente, justamente por essa questão do trabalho que nós fazemos, a questão da maçonaria pura, a questão da mudança do ser humano. Inclusive, até conversando anteriormente do podcast com o nosso grão-mestre, o intuito da Glup é sempre primar pelo nosso irmão, é sempre primar pelo membro das lojas que são filiadas à Glup. Então, o que eu disse na reunião da Honra e Virtude, da loja passada, é justamente isso. O que nós esperamos ouvir? Que a vida do irmão mudou, que ele se tornou uma pessoa melhor, que ele se tornou um homem melhor, que ele se tornou um profissional mais dedicado, um cidadão mais consciente, e que ele faça ali a mudança na sociedade. Como eu sempre digo, a maçonaria tem esse viés de construção social. Então, de todo esse trabalho, o que é mais importante é essa mudança no irmão. Exatamente, Sereníssimo. Eu também reitero as suas palavras, que todo esse nosso resultado, todo o sucesso da Glup, tanto com a abertura de novas lojas, com o irmão se formando nos altos graus, tivemos agora recentemente na Zona Sul, passagem do grau 5 e 6. Então, o trabalho está sendo feito justamente porque o Grande Arquiteto Universo colocou em nosso time pessoas que têm a nossa confiança,
pessoas que trabalham, que Exatamente. arregaçam as mangas e vão conosco, porque é muito difícil sozinho. Exatamente. Então a gente tem um time que faz com que isso aconteça. Eu creio que se nós continuarmos desse jeito, formando novos líderes na maçonaria, com certeza futuramente teremos bons líderes para nos substituirmos no futuro próximo. Exatamente. Nós costumamos falar também nas reuniões que todo objetivo de um venerável mestre, né, de um líder maçônico, é deixar alguém capacitado no seu lugar para que continue o trabalho, né? Esse é o nosso, como posso dizer, esse é o nosso desafio e o nosso objetivo, né? Até linkando um pouco, Sapientíssimo, com a questão, nós vamos falar aqui de alguns pontos que os irmãos perguntam muito nas nossas reuniões, ou até nos comentários, como eu disse, do podcast, a respeito do cargo de venerável mestre e os seus desafios. Sim. Né? Nós somos Past Masters, né? Então nós somos antigos veneráveis mestres. Já passamos por essa fase, digamos assim, uma fase justa e perfeita, né? Uma fase muito gratificante. É um mandato, né? O Sapientíssimo vai explicar, vai me ajudar aqui a explicar. Na verdade, venerável mestre ou mestre de loja é um cargo, né? Então é um mestre que é escolhido entre os demais mestres através de uma eleição que seja mais capacitado para cumprir o seu mandato e presidir uma reunião maçônica e se responsabilizar pelos aprendizes, companheiros e mestres, né? Só que não tem só a parte ritualística maçônica, tem parte administrativa, tem parte de liderança. Nós já passamos por isso, né? Já tivemos algumas lojas, já fomos veneráveis mestres de diversas lojas mais de uma vez e nós entendemos o desafio. O Sapientíssimo poderia falar um pouco, então, até respondendo perguntas dos irmãos aprendizes também, questão do cargo de venerável, seus desafios, o que ele espera, é fácil, é difícil? Eu sou até um pouco suspeito de falar sobre venerável mestre, né? Recentemente, quando fui apossado grão-mestre adjunto, eu lembro que bem baixinho o nosso sereníssimo falou no meu ouvido, ao me tirar a roupa aos paramentos, né? Que nós chamamos a vestimenta de venerável, falou: isso não te pertence mais. E foi muito duro, porque eu já estava há 2 mandatos, né? Numa loja que eu fundei. Sim. E ser venerável mestre é um privilégio. Se você tem vontade de fazer maçonaria, se você tem vontade de trabalhar, é um privilégio. E é com um pouco de tristeza, por mais que nós estamos indo para um outro cargo, uma outra missão, sabemos da nossa importância, nosso coração ele fica preso àquele, vamos dizer, aquele povo, né? Os irmãos mais próximos. Mas ser venerável mestre é um privilégio que talvez nem todos irão conseguir, porque ele requer um nível de liderança muito acima do normal. Sim. É muito fácil você liderar pessoas sem cultura, mas você liderar aqueles que já são líderes é muito difícil. Verdade. Você influenciar quem são influenciadores é muito difícil. Então, o venerável mestre, na minha concepção, no que eu aprendi nesses anos como venerável mestre, eu tive o prazer de ser venerável da loja Templo de Elohim, tive o prazer de ser início da loja Alexandria, né, que mudou de nome depois, onde nós apossamos outro venerável. Mas eu acho que a parte de liderança, nós somos quase que um psicólogo, né? Nós trabalhamos com muitos casos familiares, muitos casos de irmãos com dificuldades familiares, financeiras, pessoais, mentais. Então, é um trabalho que a gente evolui. Eu acho que o venerável evolui mais do que os próprios irmãos, né? Sim. Nós somos colocados à prova toda hora. Mas o papel de venerável é fantástico. Eu tive o prazer também, Sereníssimo, inclusive até na Glup, de apossar e instalar diversos veneráveis que eu tive o prazer de iniciar. Sim. Então isso também é muito gratificante. Quando você vê alguém que você colocou na maçonaria ocupar o mesmo posto que você. Diferente do meio corporativo, onde nós subimos e o que está embaixo sempre vai estar abaixo de nós, né? Na maçonaria não. Na maçonaria você pega um irmão que pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pode ser que eles tenham um cargo mais importante que o seu. E isso não muda nada, porque nós somos irmãos independente disso, independente da vaidade do cargo. E como o Sereníssimo falou, o venerável mestre ele tem diversos afazeres, né? Diversos afazeres. Ele é um cargo administrativo, ele dirige a loja, ele é responsável pelos irmãos daquela loja, ele tem um vice-presidente, que é o irmão primeiro vigilante, e tem o irmão segundo vigilante que vai ajudá-lo na administração da loja. É muito importante que o venerável mestre ele esteja presente não só nos dias das sessões, mas no dia a dia dos irmãos, para ajudar em todas as dificuldades que for colocado. Então, isso é uma das coisas que eu mais aprendi, né? Eu tenho certeza que o nosso sereníssimo tem diversos assuntos, diversos exemplos para nos falar nesse tempo de venerável, porque realmente são muitas experiências, são muitos casos, né, que nós passamos. Já ajudei diversos irmãos a não tirarem a vida. Tem irmãos que às vezes estão com depressão. Exatamente. Irmãos a não terminarem o casamento, né? Alguns eu ajudei a terminar porque às vezes a gente viu que também não estava indo da maneira correta. Então a gente tem que ter um pouco de senso, né? Nós temos que ter, não trabalhar com o coração, mas trabalhar com a razão. Então ser venerável mestre realmente foi muito bom. Sinto muita falta
E uma vez venerável mestre, sempre venerável mestre, né? Hoje alguns irmãos Sim. ainda sentem dificuldade de chamar de sapientíssimo. Verdade. Eu particularmente gosto que eles me chamam de irmão, apesar da nossa etiqueta maçônica. Alguns me chamam de venerável, outros chamam de sapientíssimo, mas é sempre muito bom a gente ver a evolução dos irmãos, né? E hoje eu vejo irmãos, eu visito a loja ao qual eu era venerável, eu vejo os irmãos que eram aprendiz sendo vigilante, irmão que era aprendiz sendo venerável, isso é muito bom, muito gratificante. Exatamente. Como o nosso sapientíssimo disse, realmente demora para nós virarmos a chave, né? Tanto que temos até, apesar do cargo, vários projetos, né? De fundar a loja, de fazer o veneralato novamente, porque a gente não consegue ficar parado. É verdade, a gente não consegue parar de instruir, não é verdade? Então a gente fica sempre com esse pensamento. Mas como o nosso sapientíssimo disse, né? E para os irmãos, né, que fizeram essas perguntas a respeito do cargo, aos irmãos que têm esse desejo, não há nada de errado em ter o desejo de ser um venerável mestre. Sim, alguns no meio da maçonaria, eles acham que é até a questão de vaidade, mas Sim. não, às vezes o irmão ele quer ajudar mais do que ele já faz, e quando eu ouço muito isso, quando chega venerável, o cara fala, bem que você falou que era difícil. Alguns acham que é para complementar bonito, para você se chamar de venerável, mas o trabalho é árduo. O trabalho de um bom venerável mestre, ele é árduo. Né? O venerável mestre ele fica 25 horas por dia à disposição dos irmãos. Então é um cargo de muita confiança. São os nossos braços, né, Sereníssimo, nas lojas. Então tem que ser pessoas que realmente comprem e amem a ideia da maçonaria. Senão ele fica pouco tempo. Exatamente. Ter o desejo, né, de ser um venerável mestre, ser um líder maçônico, é válido. Né? Não é questão de vaidade, mas desde que você seja sincero, né, consigo mesmo. Realmente, será que eu tenho papel de liderança? Foi como o nosso sapientíssimo disse. Eu trabalho com pessoas há mais de 11 anos. Né? E a liderança que é exercida no mundo corporativo não é a mesma liderança que é exercida numa loja maçônica. Então, já ouvi muitos irmãos falar, mas já fui supervisor, sou 20 anos de supervisão, já trabalhei no mundo corporativo, você lidar com pessoas. Não, é totalmente diferente, porque você tem que aliar o que você conhece de liderança, mas a liderança maçônica que é totalmente diferente. Como o sapientíssimo disse, o venerável mestre ele é um sacerdote. Apesar dos novos maçons, né, virem com ideias modernas e sem base, o venerável mestre ele é um sacerdote. O venerável mestre ele é responsável ali por todos os irmãos da sua loja. Os aprendizes, os companheiros, os mestres. Então, como o nosso sapientíssimo também disse, é o dever do venerável mestre sempre estar à disposição. Exatamente. Mais do que ter o desejo é se preparar. Sim. Né? Também. Porque venerável mestre também ele é sinônimo de conhecimento, de sabedoria. Exatamente. Então não adianta você querer ser. Você tem que merecer, você tem que conquistar. Exatamente. Mesmo porque é um cargo eletivo. Então os irmãos têm que acreditar que você tem a capacidade de liderar. Não adianta você só querer. Não é igual um mundo corporativo que talvez você faça algumas coisas, puxe saco de um de outro para subir. Não é assim que funciona. Na maçonaria, o que você é fora da maçonaria, para nós não nos interessa. Não nos interessa. O que nós vemos é o que fazemos da porta do templo para dentro. Então, a concepção de liderança, ela muda justamente isso. E nós vemos, né, Sereníssimo, às vezes a pessoa ela se acha comunicativa, ela se acha, porque no mundo corporativo ela tem um alto cargo, um advogado ou um médico, né? Exatamente. Aí quando chega lá, entre colunas, fica tremendo igual vara verde. Por quê? Sabe da responsabilidade do que é falar para quem é líder. Então essa é a mudança, que nós não estamos liderando pessoas sem instrução. A maioria dos maçons são pessoas muito cultas, pessoas altamente inteligentes, de raciocínio lógico rápido. Então, é um desafio ser líder hoje na maçonaria. Sim. Né? Dizem no mundo profano, né, no mundo aí fora, que para quem é maçom ele é bem visto. E se ele for um líder, ele é mais bem visto ainda, porque ele motiva quem já é motivador. Exatamente. Né? Que é um grande desafio. Né? Como o sapientíssimo disse. Tem que haver uma preparação, não basta só o desejo. O sapientíssimo diz uma coisa muito importante, que é a questão de também do venerável ser o propagador da filosofia maçônica. Então ele tem que saber, por obrigação. É claro que existe o jargão que nós somos eternos aprendizes. Isso dito sem vaidade, isso é muito bom. Eu já vi irmão falar, eu sou eterno aprendiz, mas na cabeça dele eu sou o que mais entende de maçonaria, o máximo. Alguns usam esse jargão justamente para se esconder, né? E justamente para dar uma desculpa de não saber. Exatamente. Né? Nós somos eternos aprendizes, sim, mas um venerável mestre é um eterno aprendiz, mas na questão o quê? Da humildade, de tratar com o próximo, de tratar com os graus abaixo, mas no conhecimento, eles representam Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios, se não foi o mais sábio que habitou essa terra. Então, o venerável mestre ele tem por obrigação. Um aprendiz, um companheiro mestre, ele pode até querer, se ele não quiser, tudo bem, mas o venerável não, ele tem por obrigação, porque ele jurou, fez o juramento de liderar
e levar os irmãos para o caminho da virtude. Exatamente. E tem que ter o conhecimento do básico, né? Que nós costumamos dizer, né? Todos, até nossos colaboradores e amigos, ou os irmãos grupianos, ou os irmãos maçons, já sabem da questão dos graus, que nós temos 3 graus simbólicos na maçonaria: aprendiz, maçom, companheiro maçom e mestre maçom. Tá? E a base de toda a maçonaria é o grau de aprendiz. Então, todos nós estudamos até hoje. Todos nós revemos os nossos conceitos, estudamos, pesquisamos, somos né, pesquisadores maçônicos, tanto eu como o Sapientíssimo. Somos presidente e vice-presidente da CMB, Conselho de Mestres para o Brasil, a PEN, Pesquisas e Estudos Maçônicos. Então, principalmente na Grupo, nós nos aprofundamos na história da maçonaria, na questão da origem. Então, vocês podem ter certeza que um membro da Grupo, ele sabe o que está falando. E às vezes, pasmem, tem aprendiz que ainda dá lições para mestre. Isso acontece sempre, né? Em grupo de WhatsApp, porque eu sou da potência A, potência B, e aí eles acabam perdendo tempo com essa politicagem e acabam perdendo a essência do conhecimento maçônico. E aí ele fala, eu tenho 30 anos de maçonaria, mas aí acontece alguma coisa e ele não sabe que aquilo é daquele jeito, como aquele caso que aconteceu de um venerável que tinha 30 anos de maçonaria e viu uma foto e não sabia que no Rito York você poderia utilizar o avental sem paramentos interno. Exatamente. Então, às vezes, a gente está treinando os analfabetos maçônicos, infelizmente. E é terrível, né? Principalmente na Grupo, nós primamos muito pelo conhecimento e pelo estudo maçônico. O maçom, ele estuda. O maçom, ele pratica. Por isso que nós falamos também da questão de qual a preocupação da Grupo, além da expansão, é ver se a vida do irmão mudou. Se ele está praticando isso, o nosso melhor feedback é a esposa, é a cunhada. É quando nós temos confraternizações de sessões abertas, onde as cunhadas dão os depoimentos, falam, meu marido mudou, ele é um homem melhor. Isso para nós é gratificante, isso é o nosso objetivo. E isso só se consegue através dos estudos maçônicos, né? Até se o Sapientismo me permitir, dessa questão do veneralato. Todo irmão pode sim ser mestre de loja, pode ser venerável mestre, desde que se prepare. Né? Você tem que estudar bastante, você tem que se dedicar bastante, lembrando que você vai ser ali eu não diria um guru, guru é uma outra definição, mas vai ser um mentor. Então, quem não se espelha no venerável mestre? Eu tenho gratidão ao meu venerável mestre até hoje, apesar de ter perdido contato. Creio que o sapientismo também. E esse carinho que existe com os irmãos, vamos chamar sempre de venerável, de ir na loja por nossa causa, sempre estar ali conosco. Então isso é muito gratificante, de formar novos líderes. Então você vê ali aquele que você acolheu na sua loja como aprendiz, se tornar companheiro, se tornar mestre, chegar num cargo dentro da loja, ser um exemplo de maçonaria. Então isso tudo é muito gratificante, mas tem que ter uma preparação. E nós já vimos várias aberrações, né? Como o Sapientíssimo disse, aumentam até os dias e as horas, né? 25 horas por 8 dias na semana. Então não é aquilo, eu estou na praia com a minha família, um irmão liga precisando de alguma coisa, fala, irmão, eu estou na praia, eu estou de folga. Isso não existe. Então o venerável mestre é responsável por aquele grupo de maçons, por aquele grupo de irmãos, e tem a responsabilidade de formar líderes. A responsabilidade de se preocupar com cada irmão, a responsabilidade de se preocupar como está a família. Então são, digamos assim, mini famílias, núcleos familiares, onde o venerável tem que ter esse desafio, ele tem que ter o controle da sua loja. Sim, né? Eu tenho até uma experiência bacana, você falou sobre praia, e o nosso saudoso irmão, que Deus o tenha, Diego Pimentel, certa vez ele me ligou, eu estava de folga na praia, tomando água de coco, na época eu não bebia, e ele me ligou, falou que estava doente, ele ia cancelar a loja dele, era uma quinta-feira. E aí eu perguntei por quê, ele falou, eu estou meio gripado, não vou conseguir estar lá. E eu falei, não, eu vou sair daqui, vou deixar minha família aqui e vou subir a praia, né? A gente está em São Paulo, para os irmãos aí de outros estados, nós moramos em São Paulo, então tem a Baixada Santista. E eu subi, fiz a loja, fiz a reunião no lugar dele, liderei a loja como venerável e desci, porque era uma iniciação. Então ele não podia colocar um mestre, precisava ser um mestre instalado. Então o venerável mestre, ele tem obrigação de ajudar um outro venerável mestre. Ele não é facultativo, ele vai se ele quiser, ele tem obrigação. Sim, sim. Um verdadeiro... Não digo nem verdadeiro venerável mestre, um verdadeiro maçom. Sim. Ele sabe qual é o seu papel. Então, se ele realmente tem maçonaria no coração dele, não há nada que vai impedi-lo a não ser problema familiar ou de saúde, que foi o caso do nosso venerável irmão Diego, né? Saudoso. Um abraço aqui a todos os irmãos da loja do nosso saudoso irmão venerável Diego. O grande criador do universo tenha no Oriente Eterno. Exatamente isso, né? E só para concluir o que eu tinha falado, é a mesma questão de, como o sapientismo disse, um avental bonito, é ser chamado de venerável. Uma coisa que nós aprendemos, né, desse tempo todo aí de veneralato, de liderança maçônica, é justamente isso.
é a falta de vaidade. O venerável mestre tem que ser o mais humilde de todos. Ele tem que ser aquele que sempre vai acolher a todos, sempre vai ter uma palavra amiga. E às vezes acontece o contrário, né? O irmão ele coloca um avental de venerável e acha que é o faraó do Egito, tem que entrar numa liteira com 3 irmãos de cada lado o levando. Ou já ouvi até, eu já presenciei isso, o venerável falar, não, eu entro no último momento, porque minha entrada é triunfal. Então tem que estar tudo ali, todo mundo fecha o olho, entra e bate as luzes. E quando vê que realmente não é isso, que é dor de cabeça, porque você tem 2 famílias, a sua família na sua casa e a família na loja. Então você tem que sempre estar à disposição. E você sempre tem que ser um exemplo. É aquilo que eu costumo dizer, o maçom não é perfeito. Quem falar que o maçom sou perfeito, já está errado. Tá? A diferença do maçom para o não maçom é que o maçom tem as ferramentas para se melhorar. Então, o cargo de venerável mestre, os seus desafios são muito importantes. E nós temos esse amparo na Glup, nós temos aí treinamento de veneráveis, né? Justamente ali na loja de emulação também, falando um pouco, o candidato ao veneralato, quando ele se torna venerável, ele ainda fica 3 meses aprendendo administração, na medida do possível, né? Às vezes são questões urgentes, sim. Administração, ritualística e, na verdade, você só sabe mesmo, você só vai sentir mesmo o veneralato, você e sua loja. É verdade, o nosso início falou uma coisa importante, né? Falou sobre essa vaidade de ser venerável, querer botar um avental. E esses irmãos, né? Que nós chamamos de irmãos, que acabam se tornando veneráveis e acabam por algum motivo que essa vaidade, essa soberba tome conta, é a maior causa para as lojas fecharem. É a maior causa da vazão de membros. Porque existem dois tipos de líderes, até no meio corporativo. Existe aquele que vai através do amor e aquele que vai através da arrogância. A gente sabe qual que vai dar certo. Né? Então, a maçonaria, ela prega o amor ao próximo, ela prega a irmandade, a fraternidade. Se somos todos irmãos, apesar da etiqueta maçônica, ninguém é melhor que ninguém. Exatamente. Então, esse negócio de entrada triunfal, esse negócio que o venerável é melhor que os outros, isso aí é balela. É por conta disso que as lojas acabam fechando. Isso aí a gente vê diversas potências. Exatamente. Né? Potência grande, potência pequena. E, infelizmente, a gente luta do grau 1 até o grau 3 para a pessoa se tornar mais humilde, para a pessoa desbastar as arestas, para vencer a vaidade. E aí quando chega no venerável, parece que colocou, não foi o colar de venerável mestre, foi o colar da vaidade novamente. Exatamente. Né? Infelizmente, nós aí acabamos retroagindo um trabalho que foi construído, aí apostamos o venerável e ele acaba com todo o trabalho que foi feito pelo venerável anterior. Então a maçonaria tem sofrido muito com isso por essa questão da vaidade. Né? E o venerável, quanto mais alto, não o venerável, mas o maçom, quanto mais alto o grau, quanto mais apetrecho ele tem no seu avental, mais humilde ele tem que ser. Exatamente. Esse é um dos segredos da maçonaria que eu posso revelar para todos hoje. Sim. Né? A humildade. Exatamente. A humildade é muito importante. Independente do que você tem, de quem você é no seu trabalho, do cargo que você ocupa, a humildade é a chave para você ter o sucesso. Porque aquela pessoa que ela é agradável, aquela pessoa que ela consegue tratar bem o ser humano, não tem como ela não fazer bons contatos, não tem como ela ser bem vista, não tem como ela ter confiança das pessoas, tanto dentro da maçonaria quanto no meio corporativo. Verdade. Então isso é muito importante. Mas não pode também, né, Sereníssimo, ser aquela falsa humildade. Também, né? isso é prejudicial. Só que com o tempo que nós estamos na maçonaria, a gente acaba sabendo quem está fingindo e quem não Sim. é. É o verdadeiro dissimulado. E aí a gente vai dando corda para ver até onde vai. Né? Eu acho que isso é bacana. É a experiência que nós temos. Exatamente, a experiência que nós acabamos adquirindo com tantos casos que nós passamos, né? Tantos anos na maçonaria. Sereníssimo aí com mais de 10 anos, eu completando 10 anos agora. Então, com esse tempo, a gente acaba tendo essas experiências que vai nos fortalecendo, né? Exatamente. E a questão, até 2 pontos, né? Pra gente até concluir, a gente tem mais três assuntos aqui que os irmãos perguntam bastante, que vai abalar as estruturas. O que eu costumo dizer, meus irmãos, a maçonaria não é um clube, os irmãos eles não são nossos empregados, né? Eles são associados. Então, na verdade, o líder maçônico trabalha para os irmãos. Nós trabalhamos para os irmãos. Então, o que o Sapientíssimo disse, eu costumo dizer também, quanto mais adornado o seu avental, mais humildade você tem que ter e mais conhecimento você tem que passar. Então, quando o irmão olha aquele avental, aquele avental é o mais lustroso, mais adornado, mais simbolizado, digamos assim. Então, esse irmão tem muito para ensinar. E acontece isso também, de achar, poxa, eu sou o dono da loja, os irmãos são meus empregados, eles têm que me obedecer. Existe uma hierarquia na maçonaria, existe um respeito, uma etiqueta maçônica. Mas desde que o venerável se deu respeito, desde que haja esse retorno, né, essa fraternidade. E também, o segundo ponto, eu agradeço mesmo sinceramente, sem demagogia. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que às vezes eu sou sincero até demais, eu estou até me policiando em relação a isso. Eu agradeço ao grande arquiteto do universo pelos veneráveis que nós temos na Glup.
tá? Porque são irmãos que procuram aprender, são irmãos que procuram, se esforçam, se ajudam, né? Às vezes tem lojas que não tem coro, os veneráveis se juntam, falam, vamos lá ajudar aquele venerável mestre, e sempre defendendo a ideia do outro, defendendo as ideias maçônicas ou ideias do mundo, como nós dissemos, enfim, sempre primando pelo caráter do irmão. Então isso é muito gratificante. E também mandar essa mensagem aos veneráveis mestres da Glup e agradecer pelo trabalho, como o nosso sapientismo disse, se não fosse vocês nessa base nas lojas, nós não conseguiríamos fazer nosso trabalho. E dizer também que estamos sempre à disposição, né? Estamos sempre à disposição, mesmo pelo cargo. Às vezes o venerável, venerável também, o sapientismo viaja muito, às vezes estou ocupado com as questões de trabalho, mas nós estamos sempre à disposição. Exatamente. Também gostaria de agradecer, né, reiterando as palavras do nosso sapientíssimo, do nosso sereníssimo, aos nossos veneráveis, irmãos fantásticos que têm aí ajudado essa consolidação da Glup. A Glup teve essa alavancada justamente pelos veneráveis que acreditaram nesse projeto. Né? Nós temos agora no dia 27, vai ter a fundação da nossa nova loja em Campinas. Também era um sonho, uma meta que nós tínhamos, né, do ano passado. Então, mandar um forte abraço especial aqui para o nosso venerável Jorge Larrec, que será apossado venerável, retornará ao trono de Salomão. Né? Ele já foi venerável de algumas lojas e voltará novamente agora. Vamos ter essa fundação da loja de Campinas, os irmãos glupianos aí estão convidados agora no dia 27 de agosto. Vai ser uma sexta-feira, vai ser um prazer estar com os irmãos lá. E justamente isso, o venerável ele tem que ser o espelho para todos os irmãos. Ele tem que ser enxergado não como um rei, mas como um sábio. Sim. Né? Ele tem que ter a confiança dos irmãos, tem que saber dar bons conselhos, mas mais que bons conselhos, um melhor exemplo. Então isso que é importante. Porque na maçonaria nós não aceitamos hipocrisia. Na maçonaria nós não aceitamos falsidade. O nosso sereníssimo pediu desculpa por ser sincero às vezes, mas a sinceridade ela tem que ser feita. Porque um bom homem, um bom líder, ele é altamente sincero. O que a gente não pode é se esconder através de um falso eu. Sim. Então, se nós formos sinceros, eu costumo até falar isso para alguns amigos, que a sinceridade, ela acaba ferindo, porque a sinceridade tem a ver com a verdade. E nosso mundo, ninguém quer ouvir a verdade, todo mundo quer ser bajulado, todo mundo quer ser enganado, infelizmente. Né? E nós que falamos a verdade, que somos sinceros, às vezes somos mal vistos por ser arrogantes ou por falar o que pensa, e o maçom é um livre pensador. Sim. Né? Nós precisamos falar o que nós pensamos, nós precisamos falar como nós vivemos, e eu encorajo os irmãos a fazer isso também. Nós não podemos viver atrás de uma capa, nós não estamos num mundo com máscaras, nós estamos num mundo onde nós precisamos ser quem nós realmente são. Só que é difícil para as pessoas, às vezes, aceitar o seu jeito. Sim. Quem você é, como você lidar na vida. Mas a maçonaria, ela prega que nós temos que ser pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. O maçom lidar com a verdade. Exatamente. Então, são desafios diários, né? Costumo dizer, você só vai saber mesmo o que o venerável passa, qualquer cargo, né? Eu já vi muitos irmãos nessa caminhada maçônica dizer, o que eles fazem é fácil. Se eu tivesse ali, mas quando chega na hora trava e vê que não é bem assim. Então, humildade sempre. E humildade você conquista. Na verdade, você se torna humilde, né? E você, aquilo que nós falamos. Quando nós entramos na maçonaria, a maioria dos irmãos, isso é comum, acha que vai ficar rico, acha que vai ter um status melhor, acha que vai ser tratado de uma forma diferente, e nós somos tratados todos iguais. Né? Por isso até que o sapientismo disse, não importa a sua profissão, desde que você seja um trabalhador, que você tenha ofício, seja uma pessoa de bem, um homem de bem, mas lá dentro somos todos iguais. Vale salientar, né, Sereníssimo, que isso é para a Glup. Para a Glup não importa. Eu já vi diversas obediências, diversas potências que você vale o que você tem. Isso para mim é pior que qualquer outra coisa, porque a maçonaria não pode trazer o que é do mundo profano para dentro. Aqui nas nossas lojas da Glup, quem a pessoa é, o que ela tem, pouco importa. O que nós queremos, a pessoa que está disposta a trabalhar, a evoluir, a trazer realmente essa filosofia maçônica para a aplicação da sua vida. Exatamente. É isso que nós buscamos. O que ela tem, o que ela é mero detalhe, não faz diferença nenhuma. Tanto que a maioria dos nossos templos na porta tem, deixa aqui seus títulos, deixa aqui quem você é, entre com humildade, somos todos irmãos. Exatamente. Então isso é realmente importante. Exatamente. Então, até 2 pontos, continuando aqui que o nosso sapientíssimo disse, também perguntam muito, essa questão da etiqueta maçônica, né? Principalmente os irmãos. É venerável, é sapientíssimo, é sereníssimo. É poderoso. É poderosíssimo, é eminente. Verdade. Irmãos, e amigos, colaboradores, isso são questões de tratamento, né? Questão de respeito. Na verdade, no original inglês, é o cargo que o irmão tem, né? Então, é adorável mestre na Inglaterra, que seria o venerável mestre, grão-mestre, grão-mestre, grão-mestre adjunto. Essas questões
os irmãos até perdoem a brincadeira, essas questões de serenismo, sapientismo, é tudo coisa francesa, tá? Tinha até eu não me recordo muito bem da história, mas tinha se eu não me engano, era um duque ou era um conde, que ele foi grão-mestre da França. Só que ele já era sereníssimo duque ou sereníssimo conde da cidade, digamos, de Avignon. Tá um exemplo, não me recordo muito bem a cidade. Então, quando ele se tornou grão-mestre, os irmãos falaram, pô, mas é sereníssimo porque ele é o conde, é o duque, então como a gente vai fazer? Então ficou sereníssimo grão-mestre. Ou sapientíssimo grão-mestre. Sim. Então já eram títulos que esses irmãos na França eram nobres, né? E já detinham. Então a gente acabou ficando com a tradição. Tá? E o engraçado, né, o irmão Cristiano, que esses títulos nós temos que fazer jus também, né? Sim. Porque se você é um sereníssimo e o cara não tem serenidade a tratar com as pessoas, né? A gente acabou de falar sobre hipocrisia. Se eu sou sapientíssimo, não tenho sapiência, Sim, não sim. busco a sapiência, então nós precisamos se adequar para justamente Exatamente, os cargos, né? exatamente. O que é o venerável? Ele é venerado pelos irmãos, não na forma de vaidade, mas sim de admiração. Digno de veneração. Exatamente. Agora, se ele não tem o mínimo de conhecimento, se não tem o mínimo de como tratar com as pessoas, fica difícil a pessoa dessa ser venerável, Exatamente. Por aí nós voltamos à tradição, ao simbolismo né? maçônico. Exatamente. Mas é bem interessante, né? Até já incentivando os irmãos, não esqueçam das bibliotecas virtuais, do aprendiz, do companheiro de mestre que a Grupo possui. Tem a biblioteca física lá na nossa sede, né? Sim. Na sede da Grupo, na Avenida Washington Luiz. Então, falta de conhecimento não tem, além e principalmente, claro, primeiramente, o seu venerável mestre. É o que vai né? faltar um pouco, às vezes é falta de interesse e dedicação, né? Eu sempre procuro Exatamente. dizer que a maçonaria tem alguns compromissos, e um deles é justamente essa, é a dedicação para que você possa alcançar essa Sim. sua evolução. Porque o conhecimento é a única coisa que você não consegue comprar. Você tem que Exatamente. adquirir. Através do quê? Através de tempo. Uma boa conversa com o irmão, a gente conversa sobre tantas coisas. Sim. E por que não falar sobre maçonaria, né? Eu e o Sereníssimo não gosta muito, né? Ainda mais tomar alguma coisa, a gente conversa à toa. Vai o dia inteiro. E é um assunto que não acaba, né? A maçonaria Sim. é um assunto que não acaba. Inesgotável, né? Exatamente. Tem tantas coisas legais e tanto assunto legal pra gente conversar e é só falta de interesse às vezes, né? Às vezes é falta de tempo. Mais tempo pra ficar no WhatsApp, no Facebook, o pessoal tem. Eu acho que é falta de prioridade. Exatamente. O isso que eu ia muda é a falar. prioridade. Prioridades. Se você prioriza isso, se aquilo é importante pra você, você vai fazer, Sim. né? Tem que ter aquilo que o sapientismo disse, realmente, é o que eu sempre falo também. Não existe falta de tempo, existe prioridade. Ah, não consegui fazer aquilo, porque aquilo não era prioridade para você. E nós somos rigorosos em relação a estudos, né? Como nós dissemos, eu também sou rigoroso demais. Eu acho que no mínimo 30 minutos por dia, eu acho que é pouco ainda para que você dedique ao seu ritual, dedique às suas instruções, as instruções do venerável, ainda é pouco. Mas tem que ter. Se o irmão deixa para estudar só na loja, ele pega ali as instruções e não pratica no dia a dia, não vai ter resultado. O que vai acontecer é o que acontece. Você vê o irmão ficar no mesmo grau durante anos. Ah, mas por quê? Porque ele não está se dedicando à quantidade que ele necessitava, né? Então a maçonaria, ela é, como a gente fala, é como conta-gotas. Mas todos os dias tem que pôr um pouquinho. Sim, senão... Todo dia você tem que acrescentar alguma coisa, alguma parte ritualística, de conhecimento esotérico, simbologia, alguma coisa você tem que colocar de conhecimento sobre a maçonaria. Porque Sim. isso também é justamente o que deixa a chama acesa para que a pessoa continue na maçonaria. Exatamente. Muitos no meio do caminho desistem, adormecem, pedem para sair. Por quê? Justamente porque entrou com o objetivo errado e quando viu que aqui era Também. trabalho, que aqui era dedicação, que aqui era Também. comprometimento, e aí acabou saindo. A maçonaria que não presta? Não, a pessoa que não é comprometida. Exatamente. A pessoa que não tinha perfil. Quem tem perfil? Todos aqueles que forem livres de bons costumes, tiver interesse de participar da maçonaria, de evoluir, de crescer como pessoa, tem como entrar na maçonaria. Exatamente. Agora, se entrar só para colocar o adesivo no carro, um anel no dedo, entra e sai pela outra porta. Exatamente. A maçonaria é dedicação. Tem que ter boas leituras, uma boa conversa com os irmãos, interagir nos nossos grupos de WhatsApp, grupos de estudo. Nós estamos agora, vamos fazer uma reforma na nossa biblioteca, colocar armários novos, novos livros. Então, a maçonaria, infelizmente, né, eu procuro falar quase todas as conversas sobre maçonaria, ela está cansada hoje com a politicagem que nos impede de gastar tempo com a evolução. Sim, Né? infelizmente. E isso eu encontrei na Glup, onde aqui não tem politicagem. Aqui nossos assuntos, quando sendo aí o Sereníssimo, é a evolução do irmão, quem que vai passar de grau, como é que está o estudo dessa loja, como é que está o ensino, como é que está a qualidade. Então, como eu falei, quantidade é bom e qualidade também. Dá para andar os dois juntos? Dá. Dá para andar. Se tiver alguém que está acompanhando, alguém que está direcionando, isso Sim. nós temos na Glup. Então, Exatamente. isso é altamente importante. Tá aí os nossos resultados que não nos deixam mentir. Sim. Né? Nós tivemos aí recentemente irmãos passando a mestre, irmãos passando a companheiro na Zona Norte. Sim. Uma belíssima sessão. Então, o nosso desempenho, quando você vê um irmão fazendo um cargo, um irmão fazendo uma parte administrativa que você iniciou há pouco tempo, você vê a dedicação que o grande arquiteto do universo colocou pessoas especiais Sim. para nos ajudar.
Esse é o segredo. Esse é o segredo. É colocar pessoas que têm como objetivo o crescimento. Exatamente. E, inclusive, é o que eu falo. É daquele que acha que maçonaria é simples ou realmente não adentra a filosofia maçônica, né? Realmente são estudos e são conhecimentos, são experiências particulares, né? A gente não consegue falar mais porque já acaba sendo amplo, né? Apesar de ser para irmãos e amigos colaboradores, mas nós temos certos limites, digamos assim, tá? Por que até dos limites? Até essa pergunta, nós vamos para os 2 pontos finais. É a questão de falar que é secreta, que as reuniões não pode entrar. Eu costumo falar isso, eu acho uma bobagem tremenda. A maçonaria é uma associação como outra qualquer, é o que eu estou cansado de falar. É como uma associação de advogados, uma associação de médicos, enfim, eu não sou médico nem advogado. Como que eu quero entrar numa reunião, sendo que no mínimo eu não sou nem advogado nem médico, não sou nem formado. Maçonaria é o mesmo sentido. E existe uma preparação para você ter acesso às instruções. Porque às vezes uma instrução maçônica dada a uma pessoa que não é maçom não vai ter sentido. Exatamente. Ou não vai ter proveito. Então não adianta falar, assim como eu vejo muitas pessoas falarem, olha, eu estudo muito a maçonaria, eu já conheço tudo. Não, você não conhece. Exatamente. Já sou maçom. É louvável o seu estudo da maçonaria do ponto de vista histórico. É louvável você procurar saber o que é maçonaria, mas você só vai aprender sendo maçom. E para se tornar maçom, né, Sereníssimo? A pessoa fala, eu já li bastante, sei bastante, eu já sou maçom, vivo como maçom. A pessoa só consegue ser maçom passando por uma cerimônia chamada iniciação. A maçonaria é uma instituição iniciática, assim como diversas instituições. Tem uma cerimônia onde você recebe algumas informações que você precisa para que você se torne um maçom. Exatamente. Né? Então, a maçonaria é iniciática. Você pode ler livros, você pode fazer faculdade de teologia, mas se você não passar pela cerimônia de iniciação, você nunca será um maçom, vamos dizer assim, regular. Bem dito, sapientíssimo. Realmente, bem dito. Mas são coisas que aos poucos vão evoluindo, né? Vamos falar os 2 assuntos finais aqui do podcast. Nós temos um assunto também que é muito recorrente, a questão de regularidade com reconhecimento. Só não quer falar sobre isso? Eu complemento? Sim, nós falamos isso acho que no último podcast, né, sobre regularidade e reconhecimento. São coisas totalmente distintas, mas todo mundo, principalmente profanos, colocam tudo no mesmo saco, né? Acha que não é regular, não é reconhecido. A regularidade, dizem, né, as nossas leis maçônicas, que nós precisamos ter, para ser regular, no mínimo 3 lojas, uma potência regular, né? E termos um CNPJ aberto, que hoje é o mínimo para se ter uma associação no nosso país. Então, a regularidade que nós estamos falando aqui é a regularidade voltada para a parte, vamos dizer, documentacional. Né? Então, para você saber se essa potência, se essa obediência ela é regular, ela precisa ter que ser formada por 3 lojas, no mínimo 3 lojas, no mínimo, né? Ela pode ter infinitas lojas. No mínimo 3, e tem que ter um CNPJ, tudo certinho, para que ela seja regular. Agora, a questão do reconhecimento são tratados com algumas lojas internacionais, ao qual dizem que eles são os detentores da maçonaria. Isso monopólio, né? Isso que o nosso Sereníssimo falou no último podcast, né? Então, dentro disso aí, a gente quer ser reconhecido por quem? O reconhecimento é de Deus, né? Do grande até do universo, que reconhece o nosso trabalho, o nosso esforço e, mais que isso, os nossos resultados. Eu, como investidor e empresário, eu só consigo apostar em um novo empreendimento se eu ver resultados. Ninguém investe nada às cegas. É a mesma coisa na maçonaria. Você quer saber se aquilo ali é bom? Veja os resultados, os frutos. Exatamente. Né? Diz aí os livros sagrados, né? Tanto os livros, a Bíblia, e inclusive os outros livros que o nosso Sereníssimo ele acompanha aí, a Torá, enfim, que veja os frutos e pelos frutos vos conhecereis. Simples assim. Exatamente. Vê o que emana daquele grupo e vê se é coisa boa. Os nossos templos são abertos, né? Nós temos diversas reuniões abertas para pessoas que não são maçons. A gente convidamos pessoas para participar dos nossos ágapes. Depois, no final das reuniões, nós temos um churrasco, nós temos uma confraternização. Podem participar para estar com os irmãos, ver a fraternidade dos irmãos. Vejam o resultado. Vejam o resultado do trabalho. Aí você tira suas próprias conclusões. Sim. Exatamente. Até sintetizando o que o nosso apentismo disse, essa questão de regularidade maçônica, você tem que seguir pontos universais e os landmarks, né? Nós falamos até com o nosso convidado, né, o Caio, acho que no último podcast, a questão dos landmarks, que na verdade não são leis maçônicas, são direcionamentos maçônicos, né? E você, para ser maçom, você tem que seguir esses landmarks que são universais, tem os pontos universais, a questão da potência, como o sapientíssimo disse, as 3 lojas regulares, constituídas, que formam uma potência maior, ou ser conhecido por uma potência mais antiga, tá? Mas essa já é a questão da regularidade. Então, o maçom ele é regular
quando ele atende esses landmarks, atende esses pontos universais, é iniciado na devida forma e dentro do seu templo faz a ritualística maçônica. Então, regular é isso. Então, uma loja, por exemplo, um templo, uma loja que não pratica, fala que é de um rito X, mas pratica um rito Y, é irregular. Ou não segue os pontos dos landmarks, tá? Só para até os colaboradores também, nossos amigos entenderem, rito é a forma de conduzir uma reunião maçônica. Então, uma reunião maçônica tem começo, meio e fim. Só que para presidir, para o Venerável Mestre, que nós falamos tanto aqui, presidir essa reunião, existe a moda francesa, existe a moda inglesa, existe a moda americana, existe a moda brasileira. Então, o rito, na verdade, é a forma de conduzir a reunião, tá? Então, ele tem que ser conduzido na devida forma. Isso é regularidade. Então, ninguém pode dizer que o maçom XYZ é irregular, sendo que eu nem visitei a loja dele, não sei quais são os procedimentos. Então, realmente é uma desinformação, é uma... Nossa, eu vou até usar uma palavra difícil aqui. Eu vou tentar. Não dá. Seria... não dá. Mas seria mais ou menos no sentido de uma lobotomia. Pode ficar até mais bonito. Uma lobotomia. É uma lavagem cerebral. Então, regularidade é uma coisa e reconhecimento é outra. O que é um reconhecimento? Sintetizando o que o nosso sapientismo disse. É quando há tratados com outras potências nacionais ou internacionais para mútuo reconhecimento e amizade e fortalecimento das colunas. Só que, por exemplo, se a Grupo não reconhecer uma potência de outro estado, não quer dizer que aquela potência não seja maçonaria. É porque apenas por uma questão de ideias ou de objetivos não fizeram um tratado de amizade. Então, reconhecimento é isso. Mas o que é pregado no Brasil? No Brasil, infelizmente, existem potências que querem ter o monopólio da maçonaria. E dizem que tal potência estrangeira é a dona da maçonaria, que foi que criou. Daí voltamos aos estudos, é só pesquisar. Ninguém é dono da maçonaria. Ninguém fala em nome da maçonaria universal. Até eu vejo algumas notícias que eu fico espantado com os repórteres, né? Porque eles colocam, a maçonaria escolhe seu novo grão-mestre. Mas que grão-mestre? Até o sapientista vai ficar preocupado. Mas estou sendo substituído? Então, a maçonaria universal, não pode falar assim, a maçonaria elege seu novo grão-mestre. Que maçonaria? Que potência estão falando? Então, não existe um poder central, como nós dissemos no último podcast, não existe um poder central como o Vaticano, não existe um Papa maçônico. Existem diversas potências que são regulares, reconhecidas, conforme ali o trabalho maçônico, é simples. E não existe nenhuma potência estrangeira que é a dona da maçonaria, que é a loja mãe, que é a loja pai, que é a loja tio. Isso é bobagem, é uma desinformação. Se uma potência brasileira ela quer ter uma ligação com uma potência estrangeira, não tem problema nenhum. Aí nós vamos voltar até no SOGA, que é a Confederação das Potências Internacionais. Mas toda potência ela é soberana. Então, não é porque vai fazer um tratado de amizade com uma outra potência, aquela outra potência vai entrar na administração da potência menor, digamos assim, ou mais nova, e mandar e desmandar. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. A tirania está sendo descartada, está sendo combatida. Por quê? Hoje se percebe que todos nós procuramos a verdadeira maçonaria. E a politicagem, como o sapientismo disse, atrapalha bastante. Então você vai em potências que só fala em dinheiro, que só fala no que você tem, no que você é e não ensina nada. Assim como o sapientismo diz também, irmãos de 30 anos de maçonaria que não sabem nada. Não sabem a diferença entre os ritos, as prerrogativas, e até um aprendiz consegue debater com um mestre de 30 anos. Então isso realmente é terrível, né? É preocupante. Então esse assunto de regularidade de conhecimento daria 2, 3 podcasts. Vai chover comentários aí, mas é simples. Não precisa acreditar no que nós estamos dizendo. É só pesquisar. Pesquisa. Está aí ampla documentação, tanto francesa, brasileira, inglesa, escocesa, americana. É só você verificar. Tá? Não existe nenhum landmark, nenhuma lei maçônica. Perdão, não são leis maçônicas. Não existe nenhum direcionamento maçônico que diga que a potência XYZ é a única no mundo. Não existe ali documentado, eu criei a maçonaria, eu sou o dono da maçonaria. Isso não existe, tá? Enquanto nós no Brasil ficarmos catando migalhas, brigando por poder, vamos dar vazões a estelionatários, aos iluminatis da vida e das redes sociais, que procuram manchar o nome da nossa ordem, manchar a imagem da nossa ordem. Então é hora de nós nos unirmos, todas as potências X, Y, Z, nos fortalecemos a maçonaria brasileira
E parar com essa guerra de egos, que a minha potência é melhor, que a sua é pior, que eu sou maçom, você não é. Temos que parar com isso, tá? Então, se cada um de vocês, maçons, irmãos, amigos e colaboradores, começarem a pesquisar, vocês vão chegar no fundo da verdade. E o nosso trabalho realmente é esse, de praticar maçonaria e ser feliz. E fazer feliz a humanidade. Esse é o nosso objetivo. O que me entristece muito, Sereníssimo, é que justamente essas potências, né, que se dizem donas da maçonaria, é as que menos praticam o que nós pregamos. Infelizmente. Né? É uma guerra de vaidades, é uma guerra de poder, é um denunciando o outro, um puxando o tapete do outro. E tive o desprazer de estar no meio deles. Né? Quando eu fiquei sabendo desse negócio de potência, eu quis conhecer diversas potências. Sim. A Glup é a 6ª potência que eu faço parte. E tive nas potências maiores, nas menores. E eu pude ver que potência nenhuma tem a ver com maçonaria. O que tem a ver é o que se prega na loja que você faz parte. Exatamente. É o conjunto de informações que você faz daquele pequeno grupo. Sim. E para mim, o país X, Y, Z, não importa. Não vai ter, de fato, uma eficiência na minha vida maçônica. Que a minha vida maçônica é meu irmão, quando eu passar mal, como o Sereníssimo passou recentemente, o irmão socorrê-lo. É quando o irmão ficar preso no aeroporto, um irmão nosso tiver um contato para ajudá-lo. São esse tipo de situações que mostra a maçonaria que você participa. Que nada tem a ver com potência. Exatamente. Quem foi que veio aqui? Deus veio e deu aquela potência o direito de usar a maçonaria e falar que a maçonaria é dele? Ninguém. A maçonaria, ela quer homens livres de bons costumes. Só que num lugar onde não tem homens livres de bons costumes e se fala dono da maçonaria, é envergonhante isso. Sim. Né? Então eu tive o desprazer de estar lá, né? Mas foi um momento de evolução, um momento de eu saber de como eu não ser um maçom. E hoje o que nós pregamos aqui é justamente isso. A minha loja, a qual eu fundei, a Templo de Elohim, eu sempre falava que ela tinha 4 missões. A primeira missão era estudo aprofundado da maçonaria. A segunda missão era uma fraternidade verdadeira. Uma fraternidade onde nós, irmãos, somos irmãos, independente de quem é o nosso irmão. Ajudamos todos, vemos todos como iguais. O terceiro objetivo, a caridade. Porque o maçom, se ele não praticar a caridade, se ele não tiver bons atos. E às vezes a gente fala caridade, ô Sereníssimo, algumas pessoas pensam que caridade é doar dinheiro. Sim. A caridade, às vezes, é você ir num asilo ouvir um velhinho. Exatamente. Às vezes é você dar uma atenção melhor para sua família. Exatamente. A caridade, ela é feita de várias maneiras. Né? E o último é o network. Ter pessoas influentes para nós lidarmos, fazermos negócios. Esses eram os meus objetivos. E graças ao grande teto do universo, eu consegui. A Templo de Elohim chegou a ter 120 membros. Foi uma loja que ficou muito grande. Infelizmente, né, tivemos aí alguns problemas administrativos, mas hoje ela está lá com 30 e poucos membros e está firme e forte. Os irmãos realmente valorosos, aqueles que sabiam o que queriam da maçonaria, estão lá, ou são líderes, alguns veneráveis. Então é muito gratificante. O Sereníssimo vai concordar comigo, quando nós vemos justamente o trabalho que você começou há anos atrás, sim, ele dando frutos. Realmente. Né? Às vezes demora, só que nós precisamos ter paciência para colher. Né? Dizem que entre o plantar e o colher, existe o regar e o esperar. Sim. Só que a maioria das pessoas não querem regar e esperar. Exatamente. Ela acha que infelizmente. Planta hoje e colhe amanhã. E nós temos colhido uma boa safra, né, Sereníssimo? Nós temos tido bons resultados. Por quê? Porque lá atrás nós planejamos, nós organizamos e agora nós estamos vendo surtindo o efeito aí. Sim. E agora dentro da Glup, né? A loja que nós colocamos dentro da Glup, que é a Templo de Elohim, assim como as lojas que o nosso serviço foi venerável também. Então, essa questão de politicagem, isso não me interessa. Exatamente. Isso não me interessa. Negócio de vaidade, eu já sou resolvido na minha vida profissional, eu já sou quem eu queria ser lá. Aqui eu quero conhecimento, eu quero ter pessoas do meu lado que eu possa confiar de verdade. Que sejam meus amigos, meus irmãos, sem interesse no que eu tenho, e sim no que eu sou. Sim, exatamente. Nesse mundo que nós vivemos, infelizmente, quem se aproxima de nós é só para tirar. É o contrário, né? É ao contrário. Na maçonaria, não. Nós estamos de igual para igual. Então, deixo aqui essa mensagem para os irmãos. Pensem o que vocês querem da maçonaria. Qual que é o seu objetivo daqui a alguns anos? Vocês querem estar sentado no banquinho que vocês estão daqui a 10 anos? O que você quer na maçonaria? Faça um planejamento, estude, se espelhe nos melhores. E aí sim você vai alcançar o seu objetivo na maçonaria. Porque a maçonaria, ela não tem um plano de carreira como uma empresa, mas ela tem graus, ela tem evolução. Essa evolução, a única coisa que se precisa é do conhecimento e da confiança. Então, exatamente, conquiste a confiança dos seus líderes maçônicos e o estudo para você conquistar esse conhecimento. Até linkando com o que o Sapientismo disse, agora boa notícia, o Sapientismo falar de outubro, falar da confederação. Estamos animados. Nós teremos em outubro agora a nossa confederação do Soglia, vai ser um evento internacional, vai ser feito aqui no Brasil.
Estamos falando com o nosso irmão Weston, lá do Texas, que é o grão-mestre. Estamos preparando tudo para recebê-los. Vai ser no dia 30 de outubro, se não me engano, 30 de outubro. E nós estamos já verificando o espaço. Creio que vai ter aí mais ou menos de 300 a 400 irmãos presentes. Algumas potências aqui que são co-irmãs nossas, vão estar conosco. Então vai ser um evento ímpar. Teremos aí o reconhecimento de ritos ingleses, escoceses, dos ritos americanos. Vai ser algo que vai solidificar o nosso sucesso da Gloop, né? E vai nos dar aí mais ainda um amparo internacional. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Vai ter países aqui representados: Peru, Chile, Paraguai, África do Sul, vai ter Estados Unidos, Canadá, Sérvia e Montenegro, diversos países que vai estar vindo para cá para nós fazermos esse grande evento aí para solidificar. E o prêmio do nosso trabalho, né, Sereníssimo? É o prêmio do nosso esforço, da nossa dedicação, sermos notados até que internacionalmente, e eu tenho certeza que nós seremos o representante da Sogli aqui no Brasil. Tenho certeza disso. Tudo leva a crer que nós seremos aí um braço deles aqui. Muito bom. Sem palavras, né? Realmente emocionante. Os irmãos vão ter esses boletins, né, em vossas lojas. Nós vamos ter o conselho agora no sábado dos Veneráveis Mestres para planejar isso tudo. E realmente agradecer ao Grande Arquiteto do Universo pela bênção. Pedir ao Grande Arquiteto do Universo que abençoe sempre a vida do nosso sapientíssimo, a mente dele, por causa da expansão. Essa expansão se deve ao Senhor. Se não fosse o Senhor, não teria essa expansão. A mim não, né? A glória do Grande Arquiteto do Universo. Sempre tem essa gratidão, né, do sapientíssimo, sempre procurar essa expansão, os irmãos que estão conosco, e vamos em frente. Por que o Grande Arquiteto do Universo sempre nos abençoa? Porque nós temos sentimentos puros e corações retos. Então, aquele que pratica a verdadeira maçonaria é uma missão. O dono da maçonaria é Deus. Tá? É simples. O dono da maçonaria é Deus. E ele dá essas incumbências a quem ele acha que é capaz e capacita. Talvez aqueles que não estejam ali fortes para o trabalho. Então, eu costumo dizer isso ao nosso sapientíssimo. Nós somos apenas ferramentas, tá? Para fazer um bom trabalho, mudar vidas, transformar vidas. Então, isso é gratificante e só tenho a agradecer. Realmente, Sereníssimo, é fantástico, né? A gente cita muito o Grande Arquiteto do Universo por nos fortalecer, nos incentivar, né? Ele bota pessoas do nosso lado que faz valer a pena todo o nosso esforço. Eu tive uma grande experiência agora, na última terça-feira, no Templo de Cuiabá, onde eu tive o prazer de fazer a sagração e a primeira iniciação, onde alguns meses atrás uma pessoa falou para mim que a gente não ia conseguir ter um templo lá. Exatamente. Que nós não íamos conseguir porque a gente tinha que fazer certas coisas. Eu falei, a gente vai ter um templo lá. Porque Deus escolheu o povo cuiabano, um povo maravilhoso, uma terra boa, ao qual eu tenho muito carinho, respeito, um povo bom, uma gastronomia incrível, um clima maravilhoso. Eu sempre falo para todo mundo em Cuiabá, se eu ficar milionário, eu quero morar aqui, porque aqui a qualidade de vida é muito boa, povo caloroso, cidade segura, limpa. Então, o Grande Arquiteto do Universo, quando ele faz você para vencer, pode vir trovão, pode vir xingamento, vai dar certo, vai dar certo. Eu não aceito menos que o primeiro lugar. Eu entro em algo de cabeça para fazer acontecer. Não por vaidade, mas para superar as minhas dificuldades, para me superar a mim mesmo. Então eu acho que isso tem sido esse resultado, não só na maçonaria, mas na minha vida. Porque tudo que eu faço, eu tento procurar fazer o mais correto possível. Quer dizer que nós não vamos errar? Não, muito pelo contrário. Sim. Porque quanto mais risco você corre, mais erros você vai cometer. Só que esses erros são tentativas de acerto. E aí, aquele momento que você acha que não vai dar certo, você tem que contar com aquela ajuda que vem lá do céu, que nem o homem pode dar. Verdade. Então, o Venerável Mestre, voltando no assunto do Venerável Mestre, pra gente finalizar, para ele ter sucesso, se ele esperar alguma coisa dos grão-mestres, se ele esperar alguma coisa dos seus irmãos, ele vai fraquejar. Eles têm que estar com a conexão direta com o Grande Arquiteto do Universo. Exatamente. Nas suas ponderações, nos seus estudos, nos seus momentos de reflexões, para que ele possa ganhar uma força surreal. Exatamente. Uma força que não é humana, porque quando você sentar naquela cadeira, o peso daquele colar, o peso do malhete, ele vai pesar na sua cabeça. Porque você vai ter que procurar ser justo, o mais justo possível, o mais correto possível, e aí você vai ter que contar com a centelha divina para iluminar os seus pensamentos. E eu tenho tido diversas experiências, onde naquele momento algo colocou na minha mente para que eu pudesse falar aquilo que o povo queria ouvir, que os meus liderados queriam ouvir. E eu sempre falei, um bom pastor conhece as suas ovelhas. Sim. O Venerável Mestre, ele é responsável pelo seu núcleo, pela sua loja. Exatamente. E se a loja fracassa, a culpa é dele. Se a loja tem sucesso, a culpa são de todos, né? Então, infelizmente, o Venerável ele não é o bônus, ele é só o ônus. Então, Veneráveis Mestres, arregassem suas mangas, surem seus aventais,
O avental sujo quer dizer que você está usando ele. Eu já vi irmão falou que é lavar o avental. Isso não é para você lavar. Quer dizer que você está usando. Teve um irmão que chegou na loja e tinha uma roda de moto. Assim, eu falei, é para você usar, mas não é para trocar a roda da moto com o avental. Mas, meus irmãos, o símbolo do maçom é o trabalho. E a loja de Cuiabá, o nome ficou Trabalho e Perseverança, porque foi muito trabalho para nós fazermos o templo. Eu agradeço aqui imensamente os irmãos. Eu não vou citar os nomes, que é perigoso esquecer. Eu sou muito bom com nomes, mas eu venho aí de uma longa viagem, onde eu fui esgotado psicologicamente e fisicamente. Mas agradecer a todos os irmãos do Oriente de Cuiabá por toda a ajuda, dedicação. Irmãos aí que colocou funcionários dele para trabalhar no templo. Então, foi uma ajuda assim que só o grande arquiteto do universo pode retribuir. Só ele pode retribuir. Então eu agradeço de coração aos irmãos e também ao pessoal de Campo Grande também, que nos recebeu tão calorosamente, com tanta fraternidade, pessoas que nunca nos vimos, mas a maçonaria nos uniu, de certa forma, e eles sabiam que nós defendíamos o mesmo ideal que eles. Então esse é o poder da maçonaria. Onde você vai, você sabe que aquela pessoa que é maçom, ele tem os seus mesmos objetivos, a sua mesma... com o mesmo comprometimento. Então isso é muito bacana. Isso é verdade. Sapientíssimo, grão-mestre, obrigado por estar presente de novo. Obrigado você pelo convite mais uma vez, meu irmão. Na verdade, não vou agradecer mais, porque o combinado é o Sapientíssimo junto, apresentar comigo, mas devido à agenda, às viagens, à expansão do grupo, espero tê-lo conosco aqui. Vamos ter convidados também. Nós já temos que ver também as agendas, né? Nós temos veneráveis mestres que serão convidados aqui a falar um pouco do cargo, primeiros vigilantes, segundos vigilantes, grandes secretários. Então nós só estamos ajustando aqui as agendas para que vocês tenham uma noção de cada cargo, né? A gente está falando aqui superficialmente, mas é bom trazer o irmão que exerce o cargo aqui para poder nos dar uma noção melhor. Perfeito? Então, espero novamente o Sapientíssimo conosco. Só dar alguns pontos também que eu sei que vão perguntar. Nós falamos muito aqui de profano, de mundo profano. Essa designação, né, essa nomenclatura, esse nome de profano, quer dizer aquele que vem do latim, profanum, aquele que está diante do templo. Então nós trabalhamos dentro de um templo. Quem não é maçom está diante do templo aguardando entrar ou buscando entrar. É exatamente isso. Só para esclarecer, né, Serenissimo, se me permite, não é um termo pejorativo. Né? Sim, Alguns exatamente. tomam um termo pejorativo, não é isso. É só uma nomenclatura. É apenas isso. Uma vez que ele é profano, é que ele não é iniciado. Iniciou, ele deixa de ser chamado profano para ser chamado um maçom, um mestre maçom. Né? Salientando também algumas palavras aqui do nosso Sereníssimo, eu tenho certeza que tudo isso que nós temos feito, ele só pode ser feito porque o homem lá de cima, ele nos deu essa missão. Sim. Né? E como diz um filme que eu e o Sereníssimo somos fã, todas as nossas viagens nós sempre assistimos, né? Missão dada é missão cumprida. Né? Então eu gostaria de estar mais vezes no podcast. Eu fiz agora 8 dias de viagem, estou indo viajar semana que vem de novo. Mas é sempre bom estar aqui falando do assunto que eu gosto bem pouquinho, né? Para não falar outra coisa. A maçonaria ela é fantástica. Para todos os nossos ouvintes, irmãos, para os profanos, a maçonaria ela é fantástica. É um poço de conhecimento. Exatamente. É algo que não tem fim. Nós vamos morrer e não vamos conseguir saber tudo. Todos os dias eu tenho aprendido, tanto estudando quanto experiências com os irmãos, experiências com profanos, vendo a vida de uma forma diferente. Né? O maçom, eu falei agora na última loja, na Sagração Templo, o maçom ele tem que ser luz, ele tem que levar alegria, Exatamente. Felicidade. O maçom não leva certeza. problema, ele leva a resolução dos problemas. Com certeza. O maçom ele não fica desmotivado, ele se automotiva para motivar os outros. Exatamente. Esse é o papel do maçom na sociedade. Não é potência, não é loja. O papel do maçom é levar a felicidade aonde ele estiver. Isso é sem hipocrisia. Uma pessoa me perguntou, por que você está sempre rindo? Eu falei para ela, porque eu sou um maçom. E eu decidi na minha vida que nada vai me abalar. Exatamente. Nada vai tirar o meu bom humor, porque nós vivemos alguns vivem na maçonaria ou no mundo como se fosse o último dia. Eu mudei essa semana, aprendi que não é o último, é o meu primeiro dia. Então hoje é meu primeiro dia nessa terra. Eu preciso usar todos os meus recursos, tudo que eu puder, para ser feliz, porque essa vida é passageira. Né? Como diz na maçonaria, quer empregar bem a sua vida, pensa na morte. Por quê? Porque ela está aí para todos. Exato. Então nós, Com hoje... certeza. Eu tive a oportunidade, depois de uma viagem incessante, dormi pouco essa noite, viajei. Para quem não sabe, eu tenho muito medo de avião, tenho pavor de avião. O Sereníssimo sabe, a gente sempre viaja, sempre tremo na base. Nessa última, eu confesso que até dormi dentro do avião. Tomei um negócio para poder além do cansaço, para poder dormir, porque viajar sozinho é ruim, né? Sim. Viajar sozinho de avião. Mas é muito gratificante quando você vê
todo o seu esforço, toda a sua dedicação dar bons frutos, né? E a gente vai colher diversos frutos, tanto em Campo Grande quanto em Cuiabá, eu tenho certeza disso, sem sombra de dúvida. Assim como nós estamos fazendo em São Paulo também. Sim. E agradeço aqui também, mais uma vez, ao nosso Sereníssimo pela confiança, pelo convite, por ser aquele irmão que eu não tive, né? Irmão sanguíneo, a gente tem estado muito próximo, então isso é muito bacana. Eu acho que essa parceria e o resultado se deve muito a isso também, a nossa sinergia, né? Onde um não quer ser melhor que o outro, nós somos iguais. Exatamente. Nós somos pessoas iguais, temos os mesmos objetivos, amamos a maçonaria, o conhecimento, então é por isso que dá certo. É verdade. É por isso que dá certo. Se mexer nisso aqui, tudo vai descambar. Então eu agradeço mais uma vez aqui o nosso Sereníssimo por tudo que tem feito aí pela Globo, pela Maçonaria Universal, por ser a pessoa que ele é, uma pessoa bondosa, inteligente, é um cara que é um exemplo de pessoa, de liderança, um cara batalhador, lutador, que mantém a sua família. Ficaria aqui a noite toda despejando alguns adjetivos dele. É um cara super 10 aí, diferenciado, essa é a palavra, é uma pessoa diferenciada, sai do comum. Então muito obrigado, Sereníssimo. Eu agradeço, Sapientismo, quer fazer aqui eu chorar, né, mas... Ou me desestabilizar. Eu chorei um pouco em Cuiabá, você tem que chorar um cara aqui também. O Sapientismo sabe, eu costumo dizer mesmo que é o irmão que eu não tive, é uma... sinergia, até alguns irmãos, o Venerável Mestre está falando na terça, desde o momento que nós nos reencontramos. Enfim, tudo é destino, né? Tudo é designação do grande arquiteto do universo. Eu que agradeço, vamos parar de ficar agradecendo aqui, depois te dar um abraço ali ao final. E é muito importante tê-lo comigo, é muito importante tê-lo na grupo. Se não fosse irmão, é aquilo que eu digo, cada um tem uma função. E eu sempre falei isso para você, né, pro irmão. Quando nós nos reencontramos há 2 anos atrás, a gente já se conhecia de vista e tudo calhou para que a gente estivesse aqui hoje. Não sei se o Sapientíssimo lembra. Fomos preparados, né? Exatamente. Fomos preparados para esse momento. Vivemos algumas experiências, tanto você quanto eu, onde nós precisávamos passar por aquilo para que hoje essa união e esse sucesso, nós estamos preparados para o sucesso. Exatamente. Então hoje, graças ao Grande Arquiteto do Universo, ele já sabia disso, as dificuldades que a gente passou, acusado de coisas que não fizemos, mas tudo foi uma preparação. Exato. E hoje nós estamos colhendo justamente os frutos da nossa perseverança, os frutos da nossa luta, né, da nossa insistência. E desde que nós nos encontramos, né, que tinha todo um projeto, a gente ficou 1 ano ainda parado para poder salientar, para poder iniciar tudo isso. Isso não só entre eu, Sapientismo, mas todos os irmãos que estão hoje na grupo. Costumo dizer, os irmãos antigos começaram, que são os fundadores, os irmãos que hoje estão, que estão dando sangue, realmente eles se preocupam com a grupo, se preocupam com tudo. Então, é uma missão muito bonita. E é isso, os nossos irmãos, amigos e colaboradores, isso é maçonaria. Tá? Essa é a fraternidade, esse desejo de crescimento, esse desejo de evolução, isso é maçonaria, é isso que nós falamos aqui. Então, isso é muito importante. Caso vocês sintam esse chamado, porque é um chamado, existem os meios usuais que nós explicamos lá no podcast, tem os links aqui também na descrição. Importante que o Grande Arquiteto do Universo vai preparar pessoas boas para estarem conosco. Exatamente. Sapientíssimo, agradeço de coração. Eu que agradeço mais Espero uma vez, que você esteja, apesar da agenda, nos próximos podcasts. E vamos em frente, família grupiana, vamos em frente, família maçônica, todos os irmãos na face da terra, independente de potência. Vamos lutar por um mundo melhor, por uma maçonaria realmente verdadeira, pura, e que seja uma filosofia de vida que mude a mentalidade, mude as famílias, sempre para melhor, e mude a nossa sociedade e nosso mundo. Meus irmãos, obrigado por esse momento juntos, Sereníssimo mais uma vez. Espero logo mais ter a oportunidade de estarmos aqui de novo, falando sobre maçonaria, falando sobre evolução. Se dediquem ao máximo, deem o seu melhor. A maçonaria ela é fantástica. Eu procuro falar que a maçonaria é uma ferramenta que o Grande Arquiteto do Universo preparou para os escolhidos. Então deem valor a quem abriu a porta da maçonaria para você, deem valor às suas lojas, à sua potência maçônica, seja ela qual for. Deem valor e façam jus a quando você diz que você é maçom. Tá ok? Um forte abraço para o nosso Sereníssimo mais uma vez, a todos os nossos irmãos aí espalhados pela terra, em especial os irmãos glupianos. Para mim foi um imenso prazer estar entre vocês hoje aqui. Forte abraço a todos. Grande Loja da Paulista, trabalho e progresso.